Oi, gente. Estou aqui para mais uma explicação de atividade do Trilha de Aprendizagens de Matemática do 7º ano, e com a atividade 12, que é intitulada Variando a Temperatura até Valores Negativos, e começa na página 77. Eu já adianto a vocês que aqui eu vou fazer uma primeira parte dessa atividade e no próximo vídeo o final dela, tá? Bom, e a primeira questão que aparece aqui é um texto para que vocês leiam, tá? E destaquem todas as temperaturas que aparecem, tá? Todos os números que indicam temperatura. Então, vocês leiam com atenção as informações. Eu não vou ler aqui, senão vai ficar muito extenso o vídeo, mas é importante que vocês leiam antes de responder as questões, tá? Aqui tem o conteúdo do texto, o final, a fonte de onde ele foi retirado. Bom, antes de a gente ir para as questões, né, que se referem ao texto, eu trago aqui para vocês algumas representações de termômetros para a gente analisar, tá? Essa figura que foi retirada desse site que está citado aqui embaixo, e a gente tem aqui 4 termômetros representados, onde esse líquidozinho aqui, né, isso aqui que representa, na verdade, o líquido, né, do termômetro, está, né, destacado na cor preta, tá? Observem que até onde o líquido vai é a temperatura que o termômetro está registrando, tá? E a gente vai ver aqui que nesses termômetros, né, a gente vai ter os números negativos, que são os números abaixo do zero, e os positivos, que são os números acima de zero, tá certo? Quanto mais para baixo do zero, mais fria a temperatura é. Quanto mais acima de zero, mais quente a temperatura é, tá bom? Bom, então aqui a gente vê no primeiro termômetro, a gente tem a temperatura de 5 graus representada, né? E esse 5, ele está acima de zero, né? Então a gente pode representar como, a gente pode dizer, é 5 graus acima de zero, ou simplesmente a gente pode representar como sendo mais 5. Quando a gente representa isso com o sinal de mais antes, quer dizer que a temperatura está acima de zero. No segundo termômetro, a gente vê que o líquidozinho vai até o 10, né? E esse 10 está acima do zero. Então, a gente tem que a temperatura registrada é de 10 acima de zero ou mais 10. É a mesma coisa. No terceiro termômetro, a gente tem o líquido indo até o menos 5, né? E o menos 5, ele fica abaixo de zero. Então, a gente tem que essa temperatura é de 5 graus abaixo de zero ou menos 5. E no último, a gente tem aqui o líquido indo até o menos 10. Então, a gente tem que ele representa a temperatura de 10 abaixo de zero ou menos 10, tá? Então, pensem aí, porque as temperaturas registradas em algumas cidades estavam abaixo de zero. Então, estavam bem frias, tá? E outras não estavam abaixo de zero. Bom, seguindo aqui para as perguntas, nós temos a primeira. Qual foi a menor temperatura indicada na reportagem? Em que cidade ela aconteceu? Observem que é a menor temperatura indicada na reportagem. De todas as cidades que apareceram aí na reportagem, qual foi a que teve a menor temperatura? A temperatura mais abaixo de zero que apareceu. Então, vocês vão analisar aí os números que vocês grifaram no texto para ver qual que é a cidade que teve essa menor temperatura, tá? Segunda, em algum lugar a temperatura nem estava positiva nem negativa? Aonde? O que isso significa? O que seria essa temperatura nem positiva nem negativa? Bom, para ela ser positiva, tem que estar acima de zero. Para ela ser negativa, tem que estar abaixo de zero. Né? Então, essa temperatura que não é nem positiva e nem negativa é a temperatura de 0 graus. Tá? Então, vocês já falei aqui o que significa. Significa 0 graus. Agora, teve alguma cidade em que isso aconteceu? Se sim, coloque qual que foi, tá? Próxima. Houve temperaturas abaixo de zero? Em que locais? O que isso representa?
Então, vocês vão ver aí no texto se houve, né, temperaturas abaixo de zero, né, a gente teve, em que locais vai citar, então, ó, por exemplo, menos 10 graus em tal cidade, tá? E que isso significa quando a temperatura está negativa? Muito frio, né, gente? Bom, de modo geral, em sua cidade, as temperaturas costumam ser baixas ou altas? Isso quer dizer que aí, na maior parte do tempo, faz frio ou faz calor? Então, ó, observem como que é o clima na nossa cidade, né? A temperatura costuma ser baixa ou ser alta? Vocês vão justificar aí com base nos dados que vocês pesquisarem, tá? Item E. Há um trecho do texto que diz: já em Urupema, também na Serra, fez menos 6,6 graus Celsius, mas por causa dos ventos de até 43 km por hora, a sensação térmica chegou aos menos 17 graus Celsius. Muito frio, gente. Imagine que em Urupema a temperatura triplicasse. Quantos graus alcançaria? Triplicasse, tá? Ó, a temperatura fez menos 6,6 graus Celsius. Se triplicasse, ó, triplo, 3 vezes. Para quanto queria, tá? E a sensação térmica? Se a sensação térmica estava de menos 16 graus Celsius, ela também triplicaria. Quanto que vai dar isso daí, tá? E aí, como é que estaria o clima nessa cidade? Todo mundo congelando, né? Bom, uma pausa agora nas questões, tá? Para eu explicar mais um ponto aqui para vocês e a gente conseguir prosseguir, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês como é que ficam esses números positivos e negativos que a gente acabou de ver aparecerem nas temperaturas, né? Como é que eles ficam na reta numérica, tá? Então aqui eu trago para vocês uma reta numérica. Observem que aqui eu destaquei o zero, né? Então ali, ó. Por quê? A gente vai usar a mesma ideia do termômetro, né? O zero é a nossa referência. Então, no termômetro, acima do zero é positivo, abaixo do zero, negativo, né? Quando a gente tem uma reta, né, que está na horizontal como essa aqui, a gente vai ter que a direita dessa reta, aliás, a direita do zero, né, nessa reta, a gente vai ter os números positivos, tá? E à esquerda do zero, nós teremos os números negativos, ok? E é importante a gente saber representar os números positivos e negativos na reta, porque ela nos ajuda tanto a comparar, né, e saber quem que é maior, quem que é menor, tá? Como a fazer adição e subtração, por exemplo, que é o que pedem as próximas questões, tá? Então, por exemplo, para a gente comparar, né, observem que essa reta ela é crescente, ó, daqui para cá ela vai crescendo, crescendo, ó, não parou aqui no 9 não, a flechinha, 10, 11, tá? E também ela tá aqui de 1 em 1, a gente poderia fazer uma reta de 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em 5, que nem o termômetro que eu mostrei para vocês antes, tá? Então, ó, vamos ver para a gente comparar. Se eu vou olhar aqui, ó, número menos 2 e o 3, quem que é maior? É só ver quem é que está mais à direita da reta, tá? Então, o 3 vai ser maior do que menos 2. Ah, mas e se os dois forem positivos? Quem que é maior? Ó, menos 5 ou menos 3? Quem tiver mais à direita da reta. Ou, quando os dois são negativos, eu posso dizer que é maior quem estiver mais próximo de zero. Então, entre o menos 5 e o menos 3 está mais próximo de zero, então ele é maior do que o menos 5. Tá certo? Então, lembrem-se disso. O número é maior quando ele está mais à direita, quando a gente está considerando uma reta nessa posição horizontal como essa, tá certo? Seguindo para a próxima questão, qual é a diferença prevista entre as temperaturas no Piauí e no Rio Grande do Sul num determinado dia, segundo as informações a seguir? Informações sobre temperatura que temos: máxima de 37 graus Celsius no Piauí e menos 3 graus Celsius no Rio Grande do Sul. Muito quente uma cidade, muito fria, cidade não, estado, né? Muito quente um, muito frio o outro. Para a gente representar essa situação, eu trouxe aqui uma reta, que foi o que a gente
acabou de ver aí no slide anterior, e ela vai nos ajudar a identificar essa diferença de temperatura. Então, vejam, aqui ó, tem o -3, então a temperatura no Rio Grande do Sul aqui, e a do Piauí 37 nem apareceu aqui, ó. Bom, mas a gente sabe que tá lá para frente, tá? Então, vamos supor, do -3 até o 0, ó, 1, 2, 3 graus de diferença, tá? Até chegar no 37, quantos graus serão de diferença? Calculem. Ó, do -3 até chegar no 37 graus. Bom, e aqui a gente tem que fazer o preenchimento, né, dessa tabela, realizando as operações que são indicadas em cada linha. Então, observem que aqui nós temos os números que representam o A, os números que representam o B, e aqui as operações que são requeridas. Então, A mais B, tá? Somar A com B. A com B, põe o resultado aqui, tá? E aqui, ó, multiplicação, A vezes B, A dividido por B, tá? E em especial essas duas operações eu vou explicar no próximo vídeo, e vocês já podem imaginar o motivo, né? O tamanho do vídeo. E aqui a gente precisa explicar bem essas regras de sinais da multiplicação e divisão com números positivos e negativos, tá? Bom, mas para fazer a adição, a gente vai usar uma reta numérica para nos ajudar. Então, aqui a gente tem a primeira, né? Que seria -2 mais 1. O que a gente vai fazer? Ó, -2 na nossa reta tá aqui, ó. Procurem sempre o zero. O zero tá aqui, o -2, ó, tá aqui, certo? Então, tô aqui. Se eu vou somar mais 1, né? Que é um número positivo, isso quer dizer que eu tenho que ir uma unidade para a direita. Lembra? Positivo à direita. Então, ó, mais 1. E eu vou parar onde? No -1, tá? Então, a soma de -2 com mais 1 vai dar -1. E vocês vão fazer isso com os outros itens, tá? Trouxe aqui mais uma reta para a gente verificar. Por exemplo, aqui, ó, -30 mais -5. Então, representando o -30, o meu zero está aqui, ó, na reta. -30 está aqui, ó. E essa reta está de 5 em 5, tá vendo? Então, -30 está aqui. O número que eu tenho que somar é o -5, ele é negativo. Então, eu vou para a esquerda 5 unidades. -30, 5 unidades para a esquerda, eu chego em -35, tá bom? Então, é isso que vocês vão fazer aqui para preencher esta primeira coluna. Continuando, item H, La Paz, cidade boliviana de clima frio, onde em média a temperatura chega a 8 graus Celsius, está localizada em um profundo vale, na Cordilheira dos Andes, cercada por montes e montanhas. Em dias mais amenos, a temperatura máxima chega a 14 graus Celsius e a mínima de -2 graus Celsius. Represente a variação de temperatura nessa cidade na reta a seguir. Então, gente, para representar na reta, primeira coisa, tá? Já que vai aparecendo temperatura que é positiva, temperatura que é negativa, é você indicar onde está o zero, tá? E aí você vai colocar aí o zero primeiro, à direita do zero você vai representar os números positivos, à esquerda do zero os números negativos. Você pode fazer essa reta com intervalo de 1 em 1, de 2 em 2, tá? De 5 em 5, do jeito que você achar melhor. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, eu coloquei essa reta aqui de 2 em 2, tá? Porque os dois números que nós temos ali são números pares, né? Desconsiderando o sinal. Então, a gente tem aqui, ó, o -2 e temos o 14. E aqui, ó, represente a variação de temperatura. Então, quanto que é a diferença de uma para a outra, tá? Quantos graus a maior tem em relação à menor? Quantos graus a mais, tá? Uma tem em relação à outra.